Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos trabalhar com o estudo de processos e diagramas de mudanças de fases. Por que é importante esse entendimento? Porque daqui para frente a gente vai começar a trabalhar com processos aonde vai haver tanto a condensação quanto a evaporação de um fluido de trabalho. Tá? Nosso fluido de trabalho principal, pensando aí em máquinas térmicas que funcionam a vapor, é a água. Tá? E se nós pensarmos aí em processos envolvendo ciclos de potência a gás, aí a gente vai trabalhar com combustível e ar. Tá? Porém, a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com isso, que a gente idealiza o nosso sistema para ar. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com uma substância pura, seja ela para vapor, como é o caso da água, ou seja ela para gás, como é o caso do ar. Dando início, então, à nossa quarta aula. Tá? Então, é importante elucidar que a gente vai trabalhar sempre com substâncias puras. Né? O que seriam substâncias puras? Né? São substâncias onde elas não vão modificar quimicamente, né, ao longo de todo um processo. Tá? Até pode ver mais de uma fase, como é o caso da água no seu estado líquido, no seu estado vapor, mas continua sendo a mesma água. Tá? Então, se ao longo da extensão de algum processo não houver nenhuma mudança química, a gente está falando aí de substância pura. O próprio ar, por exemplo, é uma mistura de nitrogênio, de oxigênio, CO2. A gente considera ele como uma substância pura, ao menos que não ocorra nenhum processo de condensação. Né? Por exemplo, se a gente chegar numa situação onde a gente está modificando a pressão e temperatura a ponto de, por exemplo, condensar oxigênio e nitrogênio permanecer na mesma concentração, aí a gente não pode tratar como substância pura. Agora, se ao longo de um processo não ocorrer nenhuma mudança de fase em algum dos componentes, a gente está falando então de uma substância pura. Então a gente tem aí alguns exemplos. Tá? O exemplo que eu dei para a água, ela estando em equilíbrio sólido, líquido e vapor, a gente está falando de uma substância pura, né? Uma mistura de água, líquido e vapor. O dióxido de carbono também, que é uma substância aí também muito utilizado aí em análises termodinâmicas. É uma substância pura. Nitrogênio, o ar atmosférico, né? O quinto exemplo, então, é uma substância pura, desde que não haja nenhuma mudança de fase. Entrando então agora na parte de processos de mudança de fase dessas substâncias puras, a gente precisa analisar o comportamento então de uma determinada substância. Então a gente tem aqui um diagrama de temperatura versus volume específico. Então, lembrando aqui, ó, que o volume aqui está em minúsculo, é um volume, então, especificado. Uma quantidade aí no sistema internacional em metro cúbico por quilograma. E aqui é uma curva, tá, de uma pressão constante, uma isobra, da água, tá, sendo ela como exemplo aí de uma substância pura. E para a gente entender, então, os processos, né, de mudanças de fase, a gente sai aqui do ponto 1, tendo a água no estado líquido comprimido, a uma pressão de 1 atmosfera. Então, agora a gente analisa esse estado 1 aqui, ó, da água, numa pressão de 1 atmosfera e na temperatura de 20 graus Celsius. Nesta condição, se a gente entrar nas tabelas termodinâmicas, a gente vai ver que a água ela está no estado líquido comprimido. Então, aqui é a nossa representação do que está ocorrendo neste diagrama.
tá? Nesse diagrama montado aqui, apenas para uma pressão. Pressão mantida constante, por quê? Eu tenho um dispositivo pistão-cilindro, aonde o meu pistão ele é móvel, tá? Ele é um dispositivo móvel, ele não está travado. Então, a gente tem aqui um aquecimento, a gente vai promover um aquecimento para estar aumentando a temperatura dessa substância, mantendo um processo a pressão constante. Por quê? A gente vai ter microequilíbrios, né, microestados aqui de equilíbrio, aonde vai equilibrar, né, a pressão externa, né, que seria a pressão exercida pela força gravitacional, o peso, né, desse pistão sobre a água e também as forças que atuam, né, mantendo esse pistão em equilíbrio. Então, vai haver uma variação de volume específico, além da temperatura, fazendo com que se desloque esse pistão. Tá? Então, esse pistão ele é móvel. Se ele fosse travado, a gente não teria esta curva, tá? A pressão constante, a gente teria outras curvas, porque a pressão interna desse sistema ela iria obrigatoriamente aumentar. Então vamos lá, vamos para um processo aqui de transferência de calor, tá? Então está ocorrendo uma transferência de calor para um sistema fechado. Então o que vai ocorrer aqui pelo diagrama? Vai aumentar a temperatura do líquido, ou seja, vai aumentar a energia interna deste sistema. Tá? O grau de agitação das moléculas vão aumentar, fazendo com que a temperatura aumente, né, desse sistema. Energia essa conhecida como energia sensível, tá? Porque realmente a gente sente, né, se a gente colocasse a mão aí dentro desse sistema, a gente iria sentir o aumento da temperatura aí conforme o caminhar aí deste aquecimento. E este processo ele chega até o ponto 2, tá? Que seria o ponto de ebulição da água, tá? O ponto de ebulição da água a 1 atmosfera, que é próximo de 100 graus, é 99,75, se eu não me engano, tá? E aqui nesta região aqui vai ocorrer um fenômeno aonde vai começar a ter o aparecimento de vapor. Então a gente vai ter o primeiro ponto aí de vapor, tá? E neste ponto 2 a gente define ele como o ponto de líquido saturado, tá? Então é onde começa a ter o primeiro aparecimento de vapor. Se a gente deixa de adicionar energia, aquele vapor ele se condensa, tá? Ele não consegue manter a sua energia e ele condensa, ele volta a ser líquido, tá? E novamente, né, a energia ela continua sendo adicionada. E agora a gente vai partir aí para a próxima análise, que é até chegar ao ponto de vapor saturado. Então, entre o ponto 2 e o ponto 4, com o provimento aqui da energia, né, da transferência de calor dada por essa vela, o meu sistema ele continua adquirindo energia, mas mantendo a temperatura constante. Por que a temperatura se mantém constante? Vocês pararam para pensar? Porque a gente já atingiu o ponto de ebulição da água, né, que a 1 atmosfera é 99,975. Então, até que todo o líquido não se vaporize, ele vai manter nessa temperatura de próximo de 100 graus. Tá? O que a gente chama sobre esse fenômeno? Que o sistema está ganhando uma energia latente. Tá? A energia latente a gente não observa a variação de temperatura e nem de pressão também. Né? As duas permanecem constantes. Aqui um ponto 3, tá, do diagrama que está representado aí a esse estado 3, a gente tem água no estado líquido e no estado vapor em equilíbrio.
tá? Na próxima aula a gente vai ver aí a respeito do cálculo de título, tá? Então a gente vai entender que existe um equilíbrio de líquido e vapor aí entre o ponto 2 e o ponto 4, tá? No ponto 4, a gente tem novamente o fenômeno, né, de mudança total de fase, de uma fase aí que tinha uma mistura de líquido e vapor, para apenas vapor, tá? É a região onde a gente tem, no caso, se a gente retira a energia, né, se a gente retira aquela vela, a gente tem o primeiro aparecimento de líquido, tá? É o que a gente chama de ponto de orvalho. Tá? Aparece a primeira gotícula de líquido no vapor. Então, este ponto aí a gente chama aí de vapor saturado, tá? Que é a última parcela de líquido que evaporou. Tá? Então, qualquer retirada de energia, ele volta de novo a aparecer líquido, tá? Numa mistura aí de líquido e vapor. Tá? Que seria, então, esse estado aqui, ó. Eu tenho completamente vapor numa pressão constante e também na temperatura constante. E reparem que do ponto 2 ao ponto 3 houve um aumento, né, significativo no volume específico, tá? Como pode ser visto aqui nas imagens, tá? Um aumento significativo de volume específico, né? Uma expansão aí do sistema. Aí a gente continua para chegar até uma situação aí de vapor superaquecido. Se a gente continua adicionando energia para esse sistema, a gente ultrapassa aquela linha de vapor saturado. Tá? E ultrapassando a linha de vapor saturado e continuando adicionando energia, né, por transferência de calor, a gente começa a reparar que o sistema ele começa novamente a variar a sua temperatura, tá? Até condições supercríticas. Tá? Por isso que o termo é supercrítico. Aqui, o sistema está sendo mostrado aqui uma pressão constante numa temperatura de 300 graus. Quando atinge-se essa região aqui, já é mais difícil ter o aparecimento de líquido, né? O aparecimento aí de condensação, porque é uma energia muito significativa, está muito distante da região aí de vapor saturado. E vocês vão ver que esta região é normalmente aonde o fluido de trabalho, né, a gente pretende que ele chegue, tá, nesta região de vapor superaquecido, que é a região mais energética aí para estar fazendo transferências de energia, por exemplo, de uma usina termoelétrica, né, de transferir energia de uma turbina para um gerador, a gente procura atingir condições supercríticas do nosso fluido de trabalho água para conseguir o máximo de conversão possível de energia, né? Então a gente finaliza aqui o nosso gráfico, né? Deixa eu voltar aqui com o gráfico no ponto 5, aonde a gente observou o comportamento desta água passando de uma região de líquido comprimido para líquido saturado, depois para vapor saturado e depois para vapor superaquecido. Aqui estava o gráfico, faltou dar um clique. O que aconteceria se a gente fizesse o mesmo procedimento para diferentes pressões? Né? Agora a gente tem então agora uma representação um pouco mais completa. A gente começa a construir então um diagrama temperatura-volume. Tá? Reparem que o que a gente estava analisando era na pressão de 0,1 megapascal. Tá? A gente poderia estar analisando a 0,01, podia estar analisando a 1 megapascal, 8 megapascal. Então reparem que com o aumento da pressão do sistema, eu estou diminuindo esta distância entre o líquido saturado e o vapor saturado, até chegar numa condição que a gente chama aí de condição crítica, tá?
uma condição crítica que para a água, esta condição crítica é uma temperatura crítica de 373,95 graus e um volume crítico de 0,003155 metros cúbicos por quilograma. Isso para a água. A partir deste ponto, a gente não consegue observar mudanças, né? Mudanças de líquido para vapor. Né? Então, o que a gente observa é, com o aumento da pressão, uma redução, né, nesta distância entre o líquido saturado e o vapor saturado, até numa condição crítica. E a gente consegue fazer uma junção aqui, ó, desses pontos. Deixa eu até mudar aqui o apontador para uma caneta, tá? Onde a gente junta estas linhas aqui, e isto aqui passa a se chamar como linha de líquido saturado. E se a gente juntar esses pontos de vapor saturado, a gente passa a chamar isto de linha de vapor saturado. Dentro desta região aqui, é uma região que a gente chama de região de equilíbrio entre líquido e vapor. Então, a gente tem líquido e vapor em equilíbrio. Tá? Então, como eu comentei no início da aula, conforme qualquer ponto aqui, a gente vai ter um título. Tá? O título representa a quantidade de vapor com relação à quantidade total de líquido e vapor. Tá? Quanto maior esse título, né, que pode ser no máximo até 1, ele mais próximo da linha de vapor ele se encontra. Então a gente criou o que aqui? Deixa eu voltar aqui para o laser. A gente criou aqui a linha de vapor saturado, a linha de vapor saturado e a linha de líquido saturado. E reparem também que essas isotermas, elas são ascendentes. Essas isóbaras são ascendentes, tá? Elas têm uma tendência ascendente, tá? Com um aumento de pressão, tá? A pressão 1 e a pressão 2, né, sendo maior do que a pressão 1. Então, são linhas aqui, essas tracejadas, são linhas de pressão constante, certo? E a gente tem aqui a região de líquido comprimido, a região da mistura de líquido e vapor saturado e a região de vapor superaquecido. Tá? Então, abaixo aqui do ponto crítico, tá? As pressões são menores que a pressão do ponto crítico. Acima, as pressões são maiores que a pressão do ponto crítico. O ponto crítico da água foi visto aí anteriormente que para a temperatura é 373,95 e mostrou o volume crítico. Tá? E tem a pressão crítica também que não foi mostrado o valor, né? O valor da pressão é de 22,064 megapascal. A gente pode estar construindo também, em vez de diagrama de temperatura e volume, pode estar construindo diagramas de pressão e volume. Tá? O que muda sutilmente aqui? Né? A gente passa a ter agora isotermas, né? Linhas de temperatura constante, com uma tendência descendente. Tá? Uma tendência descendente. Tá? Mantendo, né, uma temperatura 2 maior do que a temperatura 1. Né? Então, quanto mais baixo, menores são as temperaturas. Porém, as linhas aqui de líquido saturado e de vapor saturado continuam sendo as mesmas, né? Continuam sendo a mesma interpretação, até mesmo as regiões, né? A região de líquido comprimido, da mistura, né? Dentro dessas linhas aqui de saturação, né? Da mistura de líquido e vapor, e da região de vapor superaquecido.
Então vai depender muito das informações do nosso problema. A gente pode ter informações de pressão e volume específico ou informações de temperatura e volume específico. Daí a gente tem que sempre lembrar daquele enunciado, né, de que a gente consegue determinar qual é a fase dessa substância tendo a informação de duas propriedades independentes. Então, aqui no caso desse diagrama, com duas informações independentes, né, pressão e volume específico, eu consigo definir em que fase encontra-se a minha substância pura. Da mesma forma, no outro diagrama, se eu tiver a informação de temperatura e volume específico, eu vou conseguir definir também qual é a situação do sistema, né, em que fase ele se encontra. Tá? Então, é importantíssimo a gente tornar propriedades extensivas e intensivas, né? Se eu tivesse apenas informação de um volume total, eu não conseguiria obter determinação, não ia conseguir determinar qual seria a fase da minha substância. Tá? Então, ela precisa ser uma quantidade especificada. Tá? Que para o caso da pressão e temperatura, elas já são propriedades intensivas. Né? Agora, o volume não. O volume total, aquele V maiúsculo, né, é uma propriedade extensiva, e o V minúsculo é uma propriedade intensiva. A gente pode também estar interpretando o diagrama pressão e temperatura, tá? Não é muito aplicado na nossa disciplina, então apenas como curiosidade, tá? A gente pode ter esse tipo de diagrama, tá? Quando a gente junta a pressão e temperatura. Aqui a gente tem então um ponto triplo da água, tá? Onde o valor é de 0,01 graus Celsius e uma pressão baixíssima, 0,6117 kPa. E nesse ponto triplo, a gente determina as linhas de sublimação, tá? Que é a passagem aqui do vapor para o sólido, as linhas de condensação, tá? Eu tenho essa tracejada que refere a substâncias que se expandem, né, ao congelar, e essa linha contínua, também de condensação, que representa substâncias que contraem, né, ao congelar. Então, a passagem de sólido para líquido aqui é a nossa condensação. A única substância que vai se expandir é a água, tá, ao congelar, né? As demais substâncias, álcool, por exemplo, né, etanol, qualquer outra substância, ela vai contrair. Tá? E aqui a passagem de líquido para vapor, que é a linha de vaporização. O ponto crítico está aqui, ó. Ele está fora desse range, tá? Porque a temperatura e pressão dele, da água, né, ela é muito alta. Né? A gente viu lá 370 e poucos de temperatura, né, e pressão de 22 megapascal. Então ela está longe dessa situação. Mas é a situação que a gente trabalha em máquinas térmicas, né? Por isso que a gente não utiliza deste gráfico. E a gente pode ter uma visão aí em 3 dimensões, digamos assim, de um diagrama observando aí pressão, volume e temperatura, tá? Porque a gente observa aqueles gráficos em 2 dimensões, mantendo apenas 2 propriedades. Mas a gente mexe com as 3 propriedades, né? A gente mexe com pressão, volume e temperatura. Então, dependendo da face com que a gente está olhando, né, esse diagrama, a gente pode estar olhando pressão e volume. Se a gente virar essa superfície aqui, a gente pode estar observando temperatura e pressão, tá? Enfim. A gente também não trabalha, tá, com esse tipo de análise, tá? Não é necessário a gente estar interpretando este tipo de superfície. Aqui, o primeiro gráfico ele está representando substâncias que se contraem ao solidificar, e aqui substâncias que se expandem. Então a gente tem outras regiões aqui também,
tá? Nos gráficos anteriores a gente só estava analisando líquido e vapor, tá? Mas aqui tem a região de sólido, tá? Então a gente tem a gente tem todas as fases, digamos assim, né? A gente tem todas as fases representadas aqui neste gráfico, tá? Não só o que foi interpretado antes como líquido e vapor, tá? Mas para máquinas térmicas a gente só trabalha com líquido e vapor, tá? Sólido a gente não trabalha. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com equações, né, com quantificações, determinação de título, e a gente vai ver que esses gráficos eles vão estar todos tabelados, eles vão estar representados aí em tabelas termodinâmicas. Tá? Então, um abraço e até a próxima aula.